estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudaremos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Neste capítulo veremos os ensinamentos de Jesus, seguidos pelos comentários de Allan Kardec, nesses seguintes subtítulos: Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliação com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E veremos também as instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. A indulgência. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Veremos agora: não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ensinamentos de Jesus. Aqui no item 11, não julgueis a fim de não serdes julgados. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Ensinamento de Jesus que está na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. No item 2, então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso vosso sentimento? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher que estava no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Ensinamento de Jesus que está no livro de João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Zé Pequeno, nesse ensinamento de Jesus, nessa passagem da mulher adúltera, devemos observar vários elementos que são apresentados. Você não acha? Sim. Por exemplo, o primeiro desses elementos é que Jesus foi colocado diante de um caso jurídico do ponto de vista da Torá, visto que no Velho Testamento, em Levítico, por exemplo, capítulo 20, versículo 10, quanto em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22, dizem que toda mulher e homem surpreendidos em adultério devem ser condenados. Eles apresentaram a mulher, conta a sua história e interroga Jesus: E tu, o que dizes? Confrontando Jesus com a lei antiga e os seus ensinamentos. João Grandão, ótima observação que você está fazendo. É bom lembrar que os fariseus... Aliás, para conhecer melhor os fariseus, devemos olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, na introdução, as notícias históricas, uma síntese sobre quem eram os fariseus. Pois bem, falando ainda dos fariseus, eles viviam tentando criar situações para colocar Jesus em contradição.
É verdade. Jesus, que havia falado que não veio destruir a lei, ele veio para cumpri-la. Então eles tentaram colocar Jesus em contradição, já que a sua doutrina era a doutrina do amor, da misericórdia, do perdão e não da condenação, como estava na lei de Moisés. João Grandão, é bom lembrar também que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, onde explica sobre Moisés, nos mostra que a lei mosaica é dividida em duas partes: a lei de Deus propriamente dita e a lei disciplinar. João Grandão, qual é um outro elemento importante que poderíamos encontrar nessa passagem da mulher adúltera? Uai, rapaz, a atitude de Jesus. Ele não deu a resposta imediata, não condenou, abaixou e pôs-se a escrever em silêncio. Muito bem, João Grandão. A maior lição deixada nessa passagem é o silêncio de Jesus. Ele deixou todo mundo perplexo, esperando a sua resposta decisória. João Grandão, é bom lembrar também que parece tratar de uma questão jurídica. Hoje entendemos que quem exerce função do judiciário julga processos e não pessoas. E os espíritos superiores isolam as pessoas de seus males, de seus defeitos, de seus vícios, como se isola de uma doença contagiosa, como diz os nossos irmãos às vezes de outras religiões. Diante do pecado, Deus acolhe o pecador de braços abertos, convidando-o à conversão, ou seja, à mudança. Zé Pequeno, então com isso nós podemos entender que não temos autoridade moral para apedrejar. Quem tem, não apedreja. Por quê? Porque apedrejamento não resolve, não é eficaz e nem eficiente. É verdade, João Grandão. E, finalmente, podemos observar que quando os acusadores saíram, ficaram somente o educador e a educanda, o mestre e a aluna. A primeira pergunta que ele fez, que já é uma aula, foi a seguinte: mulher, onde estão os seus acusadores? Como se ele quisesse dizer para ela: filha, nós atraímos as pessoas e as circunstâncias que expressam a nossa intimidade. Ao adulterar, você atraiu os acusadores. Reflete nisso, é da lei. Ela, envergonhada, então disse: eles se foram. Agora, eles se foram, foi por causa dela? Não, não foi. Foi por causa da virtude, da moral viva do Cristo ali presente. Jesus disse a segunda lição: eu também não te condeno, só há um juiz, o Criador. E aí em seguida então veio a instrução, veio a orientação do educador: vá e não peques mais, fixa no seu futuro, regenere a tua conduta. É verdade, interessante, né? Vejamos então aqui o comentário de Allan Kardec sobre atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, no item 13. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela, quer dizer, a indulgência, nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nós absolvemos. Antes de reprovar uma falta em alguém, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. A censura lançada à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis, isto é, a censura lançada sobre os defeitos de outra pessoa pode obedecer a dois motivos. Primeiro, reprimir o mal. Depois, ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever,
porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não poderia ter proibido que se repreendesse o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar, é recusar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão, é privar-se do direito de interrupção, do direito de coibição, de evitar o mal. A consciência íntima, ao demais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Desobedece às leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe a responsabilidade, a obrigação. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que, igualmente, ressalta das palavras de Jesus. Bom, aqui neste comentário de Allan Kardec, vamos encontrar 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, ele dá o conceito, a explicação do ensinamento de Jesus: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, mostrando que este ensinamento nos orienta que o perdão, a bondade, a misericórdia, a tolerância, resumindo a indulgência, que deve ser praticada por todos nós, porque nós todos ainda somos imperfeitos, cometemos erros, portanto temos necessidade também da indulgência. E com isto devemos entender que não podemos julgar os outros, as outras pessoas, com mais rigor do que julgamos a nós mesmos. Antes de criticarmos, de condenarmos a falta de alguém, devemos voltar a atenção para as nossas faltas, e aí sim, as nossas faltas devem ser desaprovadas. Para aí, gente, eu estou entendendo que, por isso que existem muitas pessoas que vivem procurando médicos, centro espírita, psicólogos, psiquiatras, curadores, com doenças que bastaria a prática dos ensinamentos do Evangelho. É isso mesmo, João Grandão. As chamadas doenças morais. Continuando, aqui no segundo parágrafo, Allan Kardec mostra que existem 2 motivos que levam a pessoa a desaprovar o comportamento de alguém. O primeiro motivo é quando desaprovamos o mal pelo mal e não discriminamos a pessoa portadora deste mal. O exemplo nós podemos ver dado por Jesus no caso da mulher adúltera. Ele desaprovou a atitude dela e não ela. Ele levou em consideração que ela poderia mudar de atitude, ela poderia deixar então aquele mal que era considerado pelas pessoas da época. No segundo motivo, é quando usamos a atitude da pessoa para condenarmos, discriminarmos a própria pessoa. No primeiro caso, quando a gente vê o mal pelo mal e não a pessoa pela pessoa, nesse caso o mal deve ser visto para ser trabalhado, para evitar que esse mal provoque maior danos para a pessoa, até mesmo para a sociedade. Voltando ao caso do exemplo de Jesus. Jesus, ele não condenou a mulher, condenou a atitude dela até porque naquela época a atitude dela era condenado pelas leis humanas, né? Então, a lei de Moisés proibia a prática do adultério. Então, para ela evitar maiores dissabores, maiores problemas, então Jesus pediu para ela mudar de atitudes. Quer dizer, desaprovou a atitude dela porque isso iria trazer problemas, mas não desaprovou a pessoa dela. Agora, no segundo caso, quando a pessoa faz isso, quando a pessoa desaprova, condenando a própria pessoa, nesse caso não é louvável, porque só vê maledicência e maldade.
não acredita que a pessoa possa mudar, que o homem só é infeliz quando transgride as leis da vida. Não é isso? Mas ele pode muito bem mudar, entender isso e viver em coerência com essas leis e ser um pouco mais feliz. Nós devemos pensar que existe o progresso espiritual da pessoa. Por isso, não devemos tomar o pé da letra o ensino de Jesus, que diz o seguinte: não julgueis se não quiserdes ser julgado. Não devemos pegar o pé da letra. Por quê? Porque nós vamos ver isto aí, neste terceiro parágrafo, que o mal tem que ser visto sim, para ele ser trabalhado, para a pessoa então ver que isso só traz problema. Então tem que ser censurado o mal e não a pessoa, porque a pessoa pode mudar. Agora, nós não podemos também ver o mal de alguém, condenar a atitude de alguém, se essa atitude é nossa. Nós temos que procurar cada vez mais eliminar os nossos erros, as nossas atitudes que nos levam ao desequilíbrio, à perturbação, a sofrimentos, a consequências. Se essas consequências não virão agora nesta vida presente, mas poderão vir em vidas futuras, porque a autoridade que nós podemos ter para repreender o mal está de acordo com a nossa capacidade moral, com o nosso desenvolvimento moral. Se eu não tenho moral para repreender o mal, então eu não devo fazer isto, porque a única autoridade é essa autoridade que é apoiada no exemplo do bem, certo? No exemplo da coerência com as leis da vida, com as leis de Deus. Sei que existe muita gente nesse mundo